Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, continuar aqui com a nossa programação, né, da semana, conversando aqui sobre diversos temas, né? Como o próprio nome do canal diz, de tudo um pouco. E, né, agora nessa parte aí do dia 16/8, né, na parte da tarde, eu estou aqui com o Fernando de Giovanni, né? E nós vamos conversar aqui, né? Falar sobre saúde infantil, né? Saúde na parte, no período da parte infantil, né? Do indivíduo, para a gente, né? Esclarecer algumas coisas, conversar sobre outras coisas em relação a isso. Então, né, acho que a gente teve um pequeno problema aí na tela do Fernando. Fernando, você está na escuta? Alô, Fernando? Opa, o Fernando voltou aqui. Então, Fernando, sem muita enrolação, que a gente já demorou aqui demais, por favor, né, fale um pouquinho aí de você. Liga o seu som, por favor. Meu nome é Fernando De Giovanni, eu sou médico pediatra formado pela Escola Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal de São Paulo, especializado nessa universidade em pediatria. Já tenho aí uns 33 anos de formado, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre a saúde infantil. Fernando, nessa fase aí da vida, né? Quais são os requisitos, né? As coisas que uma criança precisa ter para ter uma infância saudável? Olha, a infância saudável depende de uma série de fatores que conjuntamente vão agir para que esse programa, que é a criança, dê tudo certo, né? Então, a presença de pais, né, interessados em educar, em cuidar, de uma alimentação adequada, de um ambiente social adequado, da presença de escola, professores basicamente de um segmento médico adequado. Então, esses fatores vão estar intervindo no desenvolvimento dessa criança e eles conjuntamente vão ajudá-la a ter um desenvolvimento adequado. Feito. E, Fernando, questão aí de vacinação, né? Nesse último período, o índice aí de vacinação para, né, vacinas que já estavam, né, que eram vacinadas assim tranquilamente diminuiu, né? Aí eu pergunto, qual que é a necessidade, né, de vacinar as crianças, né, e quais são as vacinas que as crianças têm que são obrigadas, né, a tomar? Então, falando assim da área médica, né, no desenvolvimento dessa criança, a vacinação é um dos fatores mais importantes no quesito saúde infantil, né? Por quê? Ela é uma forma de você estimular naturalmente o organismo a desenvolver defesas contra processos infecciosos, né? Infelizmente, nós tivemos aí muita propaganda de descrédito vacinal, o que é um erro catastrófico, né? Muito provavelmente, porque a gente já não tem mais contato com doenças muito graves, tipo sarampo, varíola. Hoje a gente cada vez vê menos catapora, por exemplo, mas por quê? Porque existiu vacina.
E essa vacina, então, foi capaz de proteger essas crianças dessas doenças que, até em outros séculos, matavam muitas pessoas, né? Então, o Plano Nacional Infantil de Vacinação, no primeiro ano, ele é totalmente obrigatório. E nós vamos ter aí várias vacinas contra doenças graves, né? Então, vacina BCG contra a tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza, que é um causador de meningite, pneumococo, meningococo, febre amarela, então no primeiro sarampo, cachumba e rubéola. Então no primeiro ano nós teremos vacinas assim extremamente importantes e que devido a esse descrédito vacinal tem caído, e acredito eu que também, porque as pessoas não estão mais vendo essas doenças, então tem uma sensação de que elas nunca mais aparecerão, tem caído muito o nível de vacinados, né? Então, por exemplo, hoje a gente está tendo aí 40%, 50% de vacinados contra sarampo, o que é uma taxa extremamente baixa e perigosa, porque o sarampo é uma doença altamente infecto-contagiosa e em alguns casos, levando à morte, né? Então, por exemplo, para você ter uma noção, na época do Covid, onde uma transmissão de 1 para 6 era considerada assim uma coisa louca, né? O sarampo, ele tem uma capacidade de infectividade de 1 para 10, 1 para 12, né? Então, é muito mais até infectante que o vírus do Covid, né? Então, a gente precisa reorientar as pessoas de que é extremamente importante a vacina. E a vacina, ela nos protege de não ter a doença, porque ter a doença e curar, você pode curar com sequelas, ter vários problemas em relação a essas doenças, né? Então, eu acredito que a vacina seja uma das coisas mais importantes no cuidado médico infantil. Perfeito, Fernando. E quais são as consequências, né, para a criança caso ela não seja vacinada? Não sendo vacinada, ela fica exposta à doença, né? Então, você, por exemplo, o sarampo ele pode causar uma infecção pulmonar secundária extremamente grave que pode levar à morte, né? O tétano, por exemplo, é uma vacina bastante importante, onde essa doença pode ter ao redor de 100% de mortalidade, né? Então, as pessoas estão levando isso de uma forma muito inadequada. Nós temos aí, o governo fornece hoje 3 vacinas contra vários tipos de meningite. Então, a gente sabe que a meningite, quando não mata, ela deixa sequelas cerebrais, né, do funcionamento do sistema nervoso central. Então, é extremamente importante, novamente, a vacina. Perfeito. Ô, Fernando, você falou uma coisa que eu achei bastante interessante, né, nessa conversa, né? O fato, né, das pessoas, né, acharem que não existe mais a doença, que ela não precisa mais vacinar. Eu gostaria que você entrasse um pouco mais nesse assunto, né? Qual que é a importância de se vacinar para doenças que, num determinado período aí, as pessoas não estão pegando, né? As doenças, elas podem voltar a existir, né? Elas podem voltar à tona novamente. Sim, a não vacinação pode fazer com que essas doenças reapareçam. Então, usando novamente como exemplo o sarampo, nós tínhamos um nível muito bom de vacinados contra o sarampo, que foi caindo, caindo, e recentemente, há poucos anos atrás, nós tivemos aí um êxodo de pessoas da Venezuela para cá, fugindo do sistema político de lá, e começou a aparecer sarampo ali naquela região, porque essas crianças não eram vacinadas, então trouxeram. Nós tivemos uma microepidemia ali, né? E as pessoas ali puderam sentir o quanto isso era perigoso, né? Mas o Estado agiu muito rapidamente, vacinou todo mundo ali na região, tentando cercar esse vírus para que ele não disseminasse no país novamente. E, graças a Deus, obtivemos êxito, né?
Porque você imagina que quando você para de vacinar, você vai perdendo esses anticorpos contra essa doença. E quando ela chega até você, você estaria assim absolutamente desprotegido, como se você não tivesse nada para atacar a doença. Então, a gente tem que ter essa noção. Nós não estamos tendo essa doença porque vacinamos por muito tempo muita gente. Conforme a gente não vai vacinando, esses vacinados, portanto, não estão com anticorpos formados, e aí a doença é capaz de chegar e causar epidemias, graves epidemias. Fernando, falar um pouco aqui, saindo na questão da parte da vacina, você falou aqui da questão da alimentação, né? Que é uma questão que você falou bastante importante, né, para vida, né, da criança, né? Eu queria que você entrasse um pouco mais, né? Quais tipos de alimento é mais adequado, né, para dar para criança e, né, normalmente a gente tem aquele bike que dá hambúrguer, batata frita, né? Muitas das vezes de forma exagerada. Qual que é o problema, né, de se fazer isso? Então, assim, no primeiro ano, nós vamos ter caminhos alimentares, vamos chamar assim. Então, nos primeiros 6 meses, o ideal é que a criança só entre em contato com o leite materno. O leite materno ele é muito rico e perfeitamente distribuído em carboidrato, gordura e proteína, né? E vem com anticorpos trazidos pela mãe, o que nos protege contra doenças, né? E vai levando a uma maturidade do nosso sistema intestinal e de defesas. Então, a criança que mama leite materno, por exemplo, exclusivo, nos primeiros 6 meses de vida, ela tem 14 vezes menos chances de adoecer do que a criança que não usa o leite materno. Tá? Aí, no 6º mês, nós vamos introduzir os novos alimentos. Então, a criança mama exclusivamente a seio materno até o 6º mês, depois são introduzidos os novos alimentos, de forma a manter uma relação proporcional importante entre carboidrato, gordura e proteína, né? Para que esse crescimento infantil seja harmônico. A alimentação, ela entra também no ciclo de defesas contra a infecção. Então, aquela criança que não se alimenta bem, de proteínas, etc., ela tem um risco maior de adoecer, porque ela fica doente, come menos, ao comer menos, ela não recebe as vitaminas necessárias, ela fica mais doente de novo, então ela fica num ciclo vicioso, né, onde ela não consegue sair. No primeiro ano também, quando nós não temos a possibilidade, por exemplo, de usar o leite materno por algum motivo, nós usamos fórmulas lácteas especiais, que são preparadas para imitar o aleitamento materno. E elas são extremamente importantes, porque elas, ao tentar imitar o aleitamento materno, nunca conseguindo chegar até a qualidade dele, mas tentando imitar, elas são muito importantes no desenvolvimento do sistema nervoso central, que não nasce pronto. Ele está se desenvolvendo e vai se desenvolver aí por muitos anos, né? Mas os primeiros 2 anos, eles são muito importantes no desenvolvimento do sistema nervoso central, de suas funções, de suas cognições. Então, essas alimentações especiais, elas são muito importantes. É claro que, como eu disse de início, o leite materno é ímpar, né? Nessa qualidade do desenvolvimento. Depois do primeiro ano, nós vamos começar a ter uma alimentação um pouco mais próxima do que a família usa, né? Mas tentando sempre manter esse equilíbrio entre a oferta de carboidrato, proteína e gorduras, né? Aí quando você fala assim, a apresentação a esse tipo de comida fast food é uma comida muito desequilibrada, né? Ela tem muita gordura, muito carboidrato, né? E isso leva a um risco maior dessas crianças de desenvolverem obesidade, sobrepeso, obesidade, que, se não naquele momento, vão causar grandes transtornos, mas isso vai ser guardado para um futuro. E você realmente vai ter um futuro
Pior se você já é um obeso desde a infância, né? Não tomou esse cuidado desde a sua infância. Perfeito. E, Fernando, você falou aí do leite materno, né? Existe uma idade apropriada, né? A partir de quantos meses ou anos que a criança deixa de, né, tomar um leite materno, que o leite materno não é mais necessário? Nós aqui, como pediatras, representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendamos que o leite materno, o aleitamento materno ocorra até os 2 anos de idade, tá? Justamente por esses elementos que existem no leite e que são desenvolvedores do sistema nervoso central e do nosso sistema imunológico, né? Então, nós recomendamos que até 2 anos de idade se use o leite materno. É claro que depois do 6º mês, ele estará acompanhado de outros alimentos, mas se tudo correr bem, até o 6º mês, exclusivo leite materno. Tá, mas agora vem uma dúvida. Por que que tem crianças que deixam, né, de tomar o leite materno antes aí dos 2 anos de idade? Olha, existem problemas assim. Hoje a mulher ela faz parte integrante do valor econômico aí da família, né? Então ela sai de casa também para trabalhar, né? E muitas vezes isso vai fazendo com que seja impossível a manutenção do aleitamento materno, porque ela trabalha muitas horas fora de casa e o leite materno ele é produzido através do estímulo que a criança faz no mamilo. Então, se ela está meio-dia fora de casa, por exemplo, essa estimulação de produção do leite materno cai. E com isso a produção cai e a tendência é do leite materno ir sumindo. Certo, Fernando. Falar um pouco aí da questão, né, de esportes, né? É, é, quais são o esporte é indicado para criança e quais esportes que a criança pode ou não fazer? O esporte ele está muito indicado no desenvolvimento da criança, né? Porque o exercício é uma forma de você gastar calorias, né? Porque se você comer, comer, comer e só ficar parado, você vai acumular gordura, né? Não vai ter muito jeito. Então, é importante a criança se exercitar, até como meio de desenvolvimento de cognições, até como meio social de desenvolvimento, né? De aprender que cada um tem sua vez, cada um tem seu momento, né? Então, o esporte ele é muito ensinador do contato no contato social, né? E o esporte melhora o funcionamento respiratório, melhora o funcionamento cardíaco, né? E aí você me fez uma pergunta assim, qual esporte? A gente tem que obedecer aquilo que a criança gosta, né? Porque ela tem que estar fazendo esse esporte com prazer, isso é fundamental. É só a natação que é bom? Não. É qualquer esporte que a criança tenha prazer em estar fazendo, esse é o esporte ideal para ela. Entendi. E como a gente lida, por exemplo, com aquela criança que, né, por algum motivo, alguma razão, tem algum tipo de problema de saúde, né? Como asma ou até problemas mais graves, como por exemplo, né, problemas cardíacos, né? Como que a gente lida com essa questão do esporte? O tratamento dessas doenças, o bem tratar faz com que elas possam ter atividade física, né? Cada um com a sua quantidade, né? Então vai depender muito de quando você fala assim, a pessoa tem uma alteração do funcionamento cardíaco, às vezes tomando remédio, ela volta a ter uma atividade cardíaca normal que a permita fazer esporte, isso é uma coisa muito individualizada. A asma bem tratada, ela vai permitir, e é fundamental que a criança faça esporte, porque ela treina a capacidade respiratória e isso melhora a sua função numa hora de uma crise asmática, né? Então, tem crianças, por exemplo, que têm asma
desenvolvida pelo exercício. Ao fazer exercício, ele entra em crise, mas existem remédios que controlam isso, né? E que são interessantes serem usados nesses casos, porque a pessoa, como eu estava explicando, precisa fazer uma atividade esportiva para melhorar a função respiratória dela. Maravilha, Fernando. E quais seriam esses remédios, né, que você coloca? São vários remédios controladores de doença, né? Eu até prefiro não falar em nomes, né? Porque às vezes pessoas ouvem e querem usar o remédio, né? Isso, na verdade, é uma indicação médica daquele paciente, daquele contato. O médico ter a sensibilidade de ver esse remédio vai dar certo, esse remédio, porque existem vários tipos de remédios para o controle dessas doenças. Tá, vamos entrar aqui na parte final aqui da entrevista, né? E, Fernando, questão aí de sono, né? Existe uma quantidade de horas que a criança tem que ter para dormir, né? Ou não, né? Qual que é a importância do sono aí para a saúde da criança? O sono é um recuperador da energia, né? Quanto que uma pessoa deve dormir? Isso é uma coisa muito individual, mas em média, a gente diria que a criança tem que dormir pelo menos 8 horas, né? Porque também nós temos vários hormônios circadianos, por exemplo, o hormônio do crescimento é liberado durante o sono, né? Então, um sono adequado faz com que a liberação do hormônio ocorra de forma mais correta, né? Mas basicamente eu te responderia que a criança deve dormir no mínimo 8 horas, mas cada um tem a sua taxa de quanto que tem que dormir. Então, uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: aquela criança que às vezes é muito irritada, então a gente tem que perceber, será que ela não está tendo um sono recuperador, né? Então essas crianças irritadiças podem estar tendo tempo de dormir muito curtos, né? Que a gente tem que resolver. E hoje, com a tecnologia de televisão, celular, tablet, a gente tem que aprender que a criança, depois, cada família vai ter o seu tempo, o seu horário, mas à noite não é mais para usar isso, né? Porque isso é um excitador, a criança dorme mal, dorme pulando, porque está sempre pensando no jogo, nessa atividade rápida, né? Então, a noite não é um tempo legal de se usar isso e deve ser evitado para que a criança tenha um sono bom e recuperador. Na verdade, eu acho que nem para adulto, né? É indicado também, né? Eu particularmente tenho problema de insônia e, né? E cada vez mais que eu fico no celular, né? Pelo menos para fazer minhas coisas, a insônia aumenta. Mas, o Fernando, a questão da rotina, né? Sempre tem aqueles pais que coloca criança no karatê, judô, aí a criança faz kimono também, né? E outras coisas a mais, ou por exemplo, no caso, balé, futebol. Ter uma rotina muito extensa para a criança é bom ou é ruim? Então, isso varia muito de cada organismo, né? A gente tem que estar olhando para isso da seguinte maneira: meu, o cara está exaurido, ele não consegue fazer tudo isso que às vezes é um desejo dos pais, não é nem da criança, né? A gente tem que estar perguntando para ele: ó, tá legal, você está gostando disso, você está ficando muito cansado, o que está acontecendo? Eu te diria que, em média, se a gente fizesse alguma atividade 3 vezes por semana, estaria bom. O resto vai variar de acordo com cada pessoa. Eu acho muito importante esta conversa entre pai e filhos, né? Para que, olha, está muito extenuante, você está ficando muito cansado de fazer isso, aquilo, para que chegue a um momento mais adequado da quantidade de atividades, né? Porque realmente, às vezes, a gente vê crianças assim tão extenuadas, porque quer que faça 30 coisas durante a semana, né? E ele tem que ter um horário de brincar à toa, né? De ficar com ele, com os amigos, fazendo as brincadeiras que eles gostam, né? E não com tanto compromisso assim.
Ô, Fernando, durante a pandemia, né, surgiu o debate em relação da questão da imunidade da criança, que a criança teria uma imunidade melhor, né, do que os adultos. Até quanto que isso é verdade e até quanto que isso é mentira, né? Porque por exemplo, em algumas doenças as crianças são mais vulneráveis ou não? Nós temos que separar algumas coisinhas, né? Então, a criança, entre 1 ano e 4 anos, todas elas passam por uma fase de diminuição do bom funcionamento de suas defesas. Ou seja, de 1 a 4 anos, nós somos caras assim meio suscetíveis a ficar doentes porque nosso sistema imune não está funcionando perfeitamente, ele está sofrendo uma remodelação. E é justamente a hora que as crianças estão na escola. E a hora que você põe na escola, que é um ambiente fechado, com muita gente que vem cada um de uma comunidade, isso a gente brinca assim, é um zoológico de doença, né? Então a chance de se pegar uma infecção no ambiente escolar é muito alta, né? Como eu disse, o contato em ambientes pequenos, né? Então, no inverno, por exemplo, todo mundo procura ir em shopping, supermercados, aglomera um monte de gente, então as doenças respiratórias conseguem passar com muito mais facilidade, né? Então, eu te diria que entre 1 ano e 4 anos, a criança realmente ela tem um sistema imune mais suscetível a doenças. Depois dessa idade, ele é igual ao do adulto, tá? Então, o que aconteceu na pandemia? Quando você retirou essas crianças da escola aí por 1, 2 anos, esse contágio, que também é como se fosse um contágio vacinador, ele não existiu. As crianças pararam de ter contato uma com as outras. Então, é como se aquela vacinação natural tivesse se perdido. Então, acabou o risco de pandemia, voltaram para a escola, se aglomeraram novamente, e ao aglomerar, essas doenças começaram a aparecer com uma força fantástica, porque agora estão pegando gente que ficou separada, sem as, vamos chamar assim, de microvacinas que a vida traz. Então, eles ficaram muito doentes por conta disso. Tá, mas aí não teria o risco, né, da criança, por exemplo, no caso da pandemia, se infectar com o Covid, né, né, porque eu conversei aí com o Infecto, né, de Curitiba, e ele até citou o exemplo do Pequeno Príncipe, né, que é um hospital famoso, né, quando eu era de Curitiba, vivia indo lá, né, é, é, da UTI, né, da parte de crianças, aí do leito de crianças estarem quase lotados, né. Sim, as crianças pegaram, assim como os adultos também, né? Você tem até uma mortalidade maior no adulto, porque o adulto já tem outras doenças associadas, né? Que acaba atrapalhando mais ainda a vida do adulto por conta dessas doenças associadas, hipertensão, obesidade, etc. Doenças renais, doenças pulmonares pré-existentes, né? E a criança vai ter um pouco menos que isso. Então, a chance de mortalidade, quando a gente está falando no Covid, é menor na criança do que no adulto, né? Mas existe. Tanto é que as pessoas falavam assim, não precisa vacinar a criança. Lógico que precisa, porque as pessoas pareciam que não estavam vendo que, claro, morre mais adulto, mas morria criança também com problemas do Covid. Eu acho que é importante falar sobre a questão da vacinação da Covid, mesmo que, né, a pandemia tenha se estabilizado, né, ou tenha acabado, não sei. Qual que foi a importância de vacinar as crianças, né? E eu queria que você falasse, desmentisse um pouco as fake news, né, as notícias falsas em torno da vacinação infantil que, infelizmente, né, rodou a rodo, né, no país. Nós temos que tratar o Covid agora como uma doença endêmica, não é que ele desapareceu. Nós agora vamos tomar vacina de Covid todo ano, assim como tomamos vacina contra o vírus influenza todo ano, tá? Então nós vamos tomar todo ano porque esse vírus está aí, ele não sumiu não, tá?
Só que agora, com muitas pessoas que estão vacinadas, ele está conseguindo causar doenças menos importantes, né? Que estão sendo aí, às vezes, passando até como um resfriado, que foi tratado como um resfriado comum e acabou, né? Então, tem que pôr em mente isso. Agora, todo ano, nós vamos vacinar o Covid como se fosse uma influenza. Uma vez por ano, vai vacinar para que a gente consiga controlar a doença. Morre gente de influenza ainda? Morre gente de influenza apesar da vacina, mas se não tivesse vacina, iria morrer muito mais. É assim que nós vamos pensar em relação ao Covid. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, se você puder repetir. Eu imagino que respondeu, né? E cuidados preventivos, né? Nas diferentes fases aí da infância, né? Quais cuidados aí que os pais têm que ter? Em relação a doenças, você diz? Isso, em relação a doenças. É muito importante evitar esses aglomerados, né? Então, ter vacina em dia, evitar lugares com aglomeração de pessoas. Se você está resfriado e tem que ir a algum lugar, use máscara, assim como a cultura oriental faz isso rotineiramente, né? Se o cara está resfriado, espirrando, tossindo, ele vai de máscara. Você pode perceber isso, que você encontra, principalmente na cultura oriental, essas pessoas usando máscara aí, né? Então, essa é a forma mais importante de se proteger: vacinar, se alimentar bem e evitar aglomerações. Agora para gente finalizar aqui a nossa conversa, né? Qual que é a importância aí da criança, né, tratar, né, ver a questão da saúde mental dela, estar com a saúde mental em dia? Então, quando a gente fala saúde, a saúde mental está dentro dessa saúde aí, não é só alimentar, né? É fundamental, né? A gente pôde perceber aqui durante a época aí de pandemia o quão aumentou nos nossos consultórios a reclamação de problemas psíquicos, né? Foi uma coisa assim, uma explosão de problemas psíquicos. Infelizmente, eu acho que também muito relacionados à nossa hoje transmissão de informações muito rápidas, como o celular, né? Porque as pessoas acabam postando coisas só de felicidade, de alegria, e às vezes essa pessoa está num mau momento e fica com um pensamento assim: nossa, está todo mundo feliz e só eu que não tô feliz. Como ele não tinha contato na escola com outras pessoas, ele não podia conversar com outras pessoas. Eu também não estou legal. Não, parecia que estava todo mundo feliz e ele é que estava com uma vida muito triste, muito isolada, né? E isso foi mexendo muito com o psique das crianças. E então nós tivemos um aumento enorme, principalmente na faixa de pré-adolescentes e de adolescentes, de problemas psíquicos. Então, a conversa com os pais, chamarem para conversar, ver que a criança está diferente no seu humor, né? São coisas muito importantes de estar atentos a isso e de procurar ajuda se necessário. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do De Giovanni. Gostei, da entrevista. Eu particularmente espero, né, que as dúvidas aí de alguns pais ou dos pais que acompanham o Mesa de Debates tenham sido solucionadas, né? Quem tem filho, né? Não sei se a gente conseguiu tratar de tudo, né? Porque eu não sou nem especialista da área ou qualquer coisa do tipo, mas o papel do canal é trazer informação pública e informação pública, né, de qualidade. Né? Então, acho que cumpriu esse papel. Então, Fernando, passo aí a bola para você fazer suas considerações finais, né? E se você quiser colocar mais alguma coisa aqui na nossa conversa, pode colocar, fique à vontade. Eu lembrei aqui de uma coisa que eu esqueci de responder. As vacinas, a gente que acompanha a criança no consultório pediátrico, não tivemos nenhum problema com as vacinas, né? Que era uma fake news muito falada, né? Que
a criança vai tomar vacina e vai ter muitos problemas, vai ter doença cardíaca, vai ter doença não sei o quê. Nós não observamos isso, tá? Se existiu, foi uma raridade, como todo evento vacinal, tá? Como todas as outras vacinas. Eu acho muito importante, eu agradeço o seu convite e acho muito importante a gente estar conversando sempre sobre isso para alertar os pais que a ciência, ela vem em primeiro lugar. Não são notícias de Facebook, de WhatsApp, de redes sociais que são as mais importantes. Procure o seu médico para saber qual a opinião dele, não caia nessas opiniões de rápidos entendidos que apareceram aí na internet. Boa tarde para todos. E eu acho que eu colocaria mais. Os entendidos de internet procurem opiniões de especialistas que entendem da área, né? Que acho que é importante também, né? Não falar bobagem, né, do que acha. Então é isso aí, pessoal. Né? Quero aqui mais uma vez agradecer ao Fernando, agradecer também a você que estiver nos acompanhando. Peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente, né, nos nossos vídeos. Segue a gente lá no Facebook, Instagram e também no TikTok. E, né, quem puder contribua, né, com o nosso Pix 385-007-02800 CPF e também no nosso Padrim, né, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Fernando, você está em alguma rede social, né? Você faz presente em alguma rede? Fernando De Giovanni no Instagram. Maravilha, então. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e por hoje, da minha parte, é só. Então, até a próxima.